Olá pessoal, eu tô aqui no quintal de minha casa, acabei de estender minhas roupas, ó, tava lavando roupa agora há pouco tempo. Estão todas estendidas aqui, as que estavam sujas. Aí aproveitei a oportunidade que eu tinha estendido as roupas para falar sobre um pouquinho dos conhecimentos antigos que eles têm sobre as roupas. O que eles dizem sobre as roupas e como as roupas podem influenciar no nosso dia a dia. Não somente no sentido em que escolher a roupa certa para a ocasião certa é importante, como também como ela pode influenciar magicamente no nosso dia a dia. Por causa que, como a gente já percebeu aos poucos aqui, nos estudos, nos vídeos, para os antigos, tudo influencia na vida da gente. Principalmente o que tem conexão com a gente. E a roupa é uma coisa que tem grande conexão com a gente, a nossa roupa, é o nosso estilo. Aí o que eu venho trazer para vocês é um pouquinho só dos conhecimentos que minha mãe me passou no decorrer da vida. Quando eu ajudava minha mãe a lavar roupa em casa, quando eu morava mais ela, aí a minha mãe tinha o seguinte coisa que dizia a gente. Dava uns caras na gente quando a gente estendia a roupa de ponta cabeça. Como você estender de ponta cabeça? Em vez de estender assim como eu estendi, ó. Como vocês podem ver, eu estendi pelas mangas. Essas aqui, ó. A gente pegar e estender por aqui, ó. Pegar ela e botar ao contrário. Botar de ponta cabeça. O mesmo valia para as calças. Quando eu estendia as calças penduradas pela perna. Ela dizia, menino, não faça isso porque isso aí atrasa a vida da gente. O que seria atrasar a vida? É fazer as coisas dar errado. Por quê? Por causa que, assim como a roupa da gente está de ponta cabeça, seria uma forma de fazer com que as energias vibrassem para que tudo na vida da gente virasse de ponta cabeça. Tudo desse errado. A gente estava forçando a vida da gente a se virar de ponta cabeça. Por isso que ela reclamava. Por isso que até hoje eu estendo minhas roupas assim, ó. A calça eu tenho mania de estender desse jeito aqui. Porque não sei o porquê eu peguei esse costume. Mas ela também dizia que a gente tinha que estender pelo cós. Pendurar por aqui pelo cós. Não pendurar pelas pernas. Eu não sei se assim influencia alguma coisa. Então você querer perguntar a ela para saber. Se tem algum problema em estender dessa forma aqui. Aí outra coisa que ela dizia era sobre guardar a roupa. Como a gente guarda a nossa roupa no guarda-roupa. Se a gente vai guardar ela abotoada. Ou seja, ela fechada. A gente fechar ela. E guardar fechadinha, bonitinha. Ou se a gente vai guardar ela aberta. E como isso aí vai influenciar em alguma coisa? Minha mãe conta que quando a gente guarda ela abotoada, a gente tá pedindo pra gente emagrecer, pra ficar mais magro. Então a gente abotoa e fecha. Quer dizendo, como se a gente estivesse dizendo, eu quero que essa calça aqui fique adequada pra mim, que essa roupa não fica acochada. Agora quando a gente abre ela assim, deixa aberto e guarda ela desabotoada, a gente tá vibrando para que a gente engorde, para que a gente ganhe peso. A mesma lógica dela abotoada, ela fechada. Outra coisa muito importante que minha mãe falava também era sobre guardar a roupa ao avesso. Virar a roupa pelo avesso. Como assim pelo avesso? Em vez de botar essa parte aqui, a gente botava ela totalmente ao contrário. A parte de dentro da blusa para fora e a parte de fora para dentro. Ela é avessada. Isso influencia quando se tem trabalho mágico contra a gente ou a favor da gente. Porque ela diz que quando a gente vira uma roupa ao avesso, a gente a gente atrapalha os trabalhos mágicos que tem em prol da gente. Ou seja a favor, ou seja contra, ela causa aquela proteção. Ela impede a gente de sofrer influência de trabalhos. É como se a gente estivesse invertendo o efeito do trabalho, aversando o trabalho. Ele vai fazer um efeito contrário. Se ele veio para curar a gente, ele vai funcionar ao contrário. Se ele veio para prejudicar a gente, ele vai funcionar ao contrário. Por isso que ela sempre dizia que a gente tirasse todas as roupas do avesso. Porque além de interferir também nos trabalhos, ela dizia que tinha um lado bom, que era esse. A gente não pegava os efeitos dos trabalhos negativos contra a gente. Mas tinha um lado ruim, que se a gente adoecesse, a gente sentisse uma dor, enquanto as roupas estivessem pelo avesso, a gente não conseguiria melhorar. Ela ia interferir na cura da gente também, na recuperação. Então a gente tinha que ter muito cuidado, tinha que saber a hora certa de usar a roupa pelo avesso ou não. Outra coisa, outro uso da roupa pelo avesso, que minha mãe me contava, era quando a gente estivesse na mata e se areasse. Eu já expliquei em outros vídeos, eu acho, o que é se arear. Se arear é perder a noção do espaço. Você fica de um jeito que você não... tá tudo bem pertinho de você. Às vezes é até um ambiente conhecido e você não passa a conhecer nada, como se fosse um ambiente estranho, totalmente estranho. Você perde noção do espaço, perde noção de direção, perde noção de tudo. Aí pra gente, a gente chama essa situação aí, esse fenômeno de se arear.
Inclusive, alguns deles é feito por alguns encantados. A maioria desses areamentos é feito por encantados. Principalmente o bichinho do mato, que já fiz um vídeo postando sobre ele. Aí o que acontece? Quando a gente tá areado, a gente pega a camisa que a gente tá vestindo, tira ela e vira pelo avesso e veste novamente. Aí isso vai quebrar o efeito em cima da gente que o encantado fez. E a gente consegue achar o caminho de volta para casa, ou para onde a gente queira ir. Outro ponto de roupas que ela falava é se tratando de roupa íntima. A roupa íntima, ela tem uma grande importância, por causa que o nome já diz, ela é íntima, ela está mais ligada a gente, é algo muito pessoal. As roupas íntimas é uma coisa bem pessoal da gente. Então, a minha mãe conta que quando alguém faz um trabalho para você, ou contra você, ou se a favor de você, trabalho mágico, se esse trabalho for feito com a roupa íntima, ele vai causar um efeito maior. Tipo um trabalho a favor, uma reza. Muitas vezes a reza é feita à distância usando uma roupa da gente ou um objeto que a gente tem. Porque não é só as roupas que estão conectadas a gente. Tudo que pertence a gente tem a ligação energética com a gente. Então tudo pode ser usado a favor ou contra a gente. Então quando vamos fazer uma oração, uma reza para a gente melhorar, uma cura. Ou então quando fazer um malefício contra a gente, um despacho, ou um sortilégio contra a gente. Se usarem a roupa íntima, o efeito é bem maior. O efeito dela, por causa que é algo íntimo, é algo que está mais próximo de ti, está ligado a você. Além da roupa íntima, outra coisa que também causa esse efeito, essa ampliação do efeito, é assim, em vez de pegarem a roupa toda, pegarem só o botão da sua roupa. Ele não pode ser achado e cair dentro do canto, não. Tem que chegar na tua roupa, arrancarem o botão e levar de propósito para essa finalidade. Porque o botão, como você vê, ela serve para fechar. Ela serve para vincular uma parte da roupa com a outra. Então ela também serve no sentido místico esse significado, um vínculo maior com você. Assim como a roupa íntima pessoal, o botão da roupa, ela está fechando você, está cercando você. Esse botão tem esse efeito grande também. E sobre roupas era isso que eu me lembro. Com certeza deve ter mais conhecimentos, mas o que eu consigo lembrar no momento é isso. E aproveitando que eu já lavei redes hoje, duas redes, uma ali mais longe, outra aqui mais perto, eu vou falar também uma coisa que minha mãe fala sobre as redes. A minha mãe conta que a gente, quando for sair de casa, a gente deve desarmar todas as redes e deixar desarmada. Por causa que quando a gente deixa a rede armada, a gente tá chamando a morte pra gente. É como se ele estivesse atraindo a morte. Fazendo um efeito de você tá atraindo a morte para você. Isso se dá porque antigamente os corpos eram levados na rede. Quando a pessoa adoecia e ficava prestes a morrer ou muito doente, ele era deixado na rede e tratado na rede. E quando ele morria, era aquela própria rede que ele estava deitado, era que era levada. Colocavam uma vara, prendendo um punho ao outro, prendia de um punho ao outro. Duas pessoas ou mais, dependendo do peso da pessoa que falecia, botava no ombro, um lado no outro, e levavam na rede até o local do enterro e enterravam junto com a própria rede. Então, quando a gente sai de casa e deixa a rede estendida, é como se a gente estivesse pedindo para a morte buscar a gente. Esse é o significado que a mãe dizia, gente. Aí então muita gente pensa, então como eu não durmo de rede, eu estou livre, não tenho que me preocupar. Aí entra outra preocupação também que se tem os antigos sobre a morte e o objeto de dormida, que é a cama. Que pode ser tanto a rede como pode ser a cama, pode ser um colchonete, pode ser qualquer coisa. A minha mãe conta que não é saudável a gente dormir com os pés virados para a porta de saída do quarto, a porta de saída da casa. Porque, por causa que quando a gente falece e é levado, tanto na rede como também no caixão, hoje em dia, antigamente na rede, hoje em dia no caixão, é levado com os pés virados para a porta. Primeiro sai os pés para depois sair a cabeça. Então, da mesma forma, a morte você dormir com os pés virados para a porta, você está pedindo para a morte te levar. É uma indicação. Outra possível origem para essa parte dos pés virados para a porta, eu encontrei num livro de matemática chamado Os Números, que falava sobre os números em várias culturas, o significado, a ligação com o místico e tudo, onde ele dizia que na África, em algumas regiões da África, onde os povos dormiam na casa onde só tinha uma entrada e era a própria saída, tinha assim, o medo de dormir com os pés virados para a porta, por causa que o espírito da morte,
ia vir de noite contar os dedos da pessoa que dormiu com os pés virados para a porta. Então, quando conseguisse contar até o último dedo, os 10 dedos antes da pessoa acordar, e quando ele saísse para contar da próxima casa, levava o espírito da pessoa junto. Aí possa ser que esse mito chegou junto com os negros, quando eles foram transformados em escravos, se incorporou junto com a cultura popular e depois sofreu mudanças. Ou possa ser também que não seja o mito, esse costume aí já seja algo próprio daqui mesmo, da ideia de levar o morto com os pés virados para a porta. Tem as duas possibilidades de acontecer, porque é muito comum, se vocês forem observar os costumes, o conhecimento popular, o mesmo conhecimento vem de várias origens diferentes e com vários significados diferentes. Então possa ser que teve uma modificação, ou possa ser que seja duas culturas diferentes, com o mesmo medo, por causa que para muitos a morte é algo a ser temida, até hoje. Para os antigos também era, para os jovens também é e vai continuar sendo, por causa que a morte é algo misterioso. Não dá para compreender a morte ainda. Ela carrega grandes mistérios. A vida é complicada de entender, mas é mais fácil de entender do que a morte, porque a gente está vivendo ela. Já a morte a gente não sabe o que vai encarar do outro lado. A gente tem as suposições, tem as crenças, mas a grande verdade a gente não conhece. A grande verdade por detrás da morte. Era esses os conhecimentos que eu queria trazer para vocês sobre as roupas e as influências místicas da roupa no dia a dia da gente, no cotidiano da gente. E aproveitando também a oportunidade sobre as redes e o medo da morte, que os antigos carregavam e até hoje a gente carrega. Eu levo muito a sério essas informações, esses conhecimentos que a minha mãe me passou. Eu evito muito estender roupa de ponta cabeça, dormir com os pés para a porta, sair de casa e deixar as redes armadas. Eu evito muito isso. Eu tenho muito respeito por esse conhecimento e eu carrego eles como uma verdade. Não sei como é que vocês carregam, mas eu tô muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo, por vocês terem me ajudado a compartilhar esse conhecimento, por eu ter esse espaço de compartilhamento com vocês. Espero que tenham gostado. Espalhe esse conhecimento para os outros. Comente outros conhecimentos sobre roupas e sobre o medo da morte, sobre a morte, coisas que atraem a morte. E quando vocês assistirem esse vídeo, compartilhe aí, comente. Estamos dispostos a conhecer mais. Muito obrigado e até breve com outros conhecimentos antigos.